Aí falando da caneta, né? A caneta é para diabetes, né? Para tratamento de diabetes, que tem um efeito colateral para emagrecimento, que gerou um efeito colateral de mudança de padrão de consumo. Exato. Hoje o consumidor ele decide o que ele quer comer e como ele vai comer. Então, se a gente não está atento a essa tomada de decisão do consumidor, né, a gente não se prepara para atendê-lo, né, com a experiência que ele quer, né, a felicidade de estar no mercado que tem muitas mulheres liderando, né, o food service ele tem muitas mulheres protagonizando, liderando empresas, liderando negócio, estamos aqui com a Regina também, então assim, eu acho que a gente tem o privilégio de fazer parte de um mercado que tem muitas mulheres à frente, fazendo essa transformação, então isso é uma coisa muito positiva, a gente cada vez mais vê mulheres liderando empresas de diversos segmentos, então assim, vai falar que é predominantemente feminino? Não, estamos longe disso, né? Mas eu acho que a gente tem muito mais espaço e abertura para acontecer. Só que isso custou muito se provar. Então, assim, eu passei por várias situações onde eu tinha que me provar que eu poderia ser melhor, que eu tinha que ser melhor e entregar mais do que pares. Não só eu, assim, vários colegas de trabalho. Eu, por exemplo, atrasei um movimento de carreira porque eu estava grávida. Ah, tem esse problema que ela está grávida. Problema que eu estava grávida? Não tinha problema nenhum, né? Então, assim, não tinha problema nenhum, muito pelo contrário, né? Mas eu ouvi isso. Ah, não vamos promover ela agora, né? Porque tem essa questão. Então, assim, tem muitas empresas que ainda não sabem como lidar com essa... Onde o empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. Tá começando agora mais um episódio do Pegando Fogo Podcast. E esse episódio vai ser super diferente. Primeiro que nós temos uma convidada muito especial, com 25 anos de experiência aí no mercado de food service, 25 anos de carreira, a trajetória da vida dela. E vamos abordar aqui, além de pontos muito interessantes como a liderança feminina, estamos no mês de março, né? E todos os nossos episódios nesse mês estamos trazendo mulheres super empoderadas, com conhecimento amplo e estratégico para compartilhar com a gente. E hoje nós vamos falar sobre tendência, comportamento do mercado, tudo focado no food service brasileiro. O que mudou? O que tem de novo? O que continua igual? Então, se você curte esse episódio, curte o nosso conteúdo, primeiro quero te pedir para você curtir a página, indicar, né, para aquele amigo aí, para quem gosta de falar sobre as tendências do mercado, sobre tudo que acontece no food service, apoiar o canal, que é muito importante para a gente. Eu sou Luiz Henrique. Quando a gente olha o mercado food service, né, do ano 2000 para cá, ele mudou muito, né, desde profissionalização de operador, avanços de tecnologia, análise de dados, consolidação de grandes redes, enfim, tudo mais, né? E por agora, né, a questão GLP-1, né, tem feito o mercado se movimentar muito, né? Então, assim, o setor, hoje, na nossa visão aqui, né, o setor ele ficou mais técnico, mais competitivo, mais exigente, né? E poucas pessoas atravessaram esse momento, né, de 2000 até hoje, né? E hoje a nossa convidada, a gente aqui tem o prazer de receber, né, a Joyce Fernandes. Ela é diretora de food service na Seara, né? Ela, como a Regina falou, ela tem mais de 25 anos de trajetória no mercado food service. Ela lidera, né? Ela liderou por muito tempo essa transformação no mercado, né? Joyce, seja muito bem-vinda. Obrigada. E para começar, né, eu vou te fazer uma pergunta direta, né? Quando você compara o food service de 2000 com o food service de hoje, né, qual foi a virada mais determinante que você viu nesse período? Bom, primeiro, obrigada, né, pela oportunidade da gente estar junto. Eu não acho que tem uma única virada, né? É uma transformação que foi acontecendo. Pensa, de 2000 até, sei lá, 2010, depois lá em 2020, pandemia, até agora. Então, assim, o consumidor é diferente. As necessidades dele vão mudando a todo tempo. Os operadores eram operadores mais artesanais, vamos assim dizer. E aí eles precisam se modernizar, evoluir, precisam ter gestão sobre essas operações. Então, assim, eu acho que o hábito de ir ao restaurante também vai mudando ao longo do tempo, né? A gente tinha restaurantes que eram enormes, grandes salões. Hoje são restaurantes mais otimizados, cardápios mais otimizados. O delivery é uma realidade.
Então, assim, eu não acho que tem um único fator que fez esse mercado se transformar. Eu acho que a evolução da vida, a evolução do consumo, a mudança de hábitos é que fez todo esse mercado se transformar. A gente busca coisas diferentes, né? A gente tem um estilo de vida diferente, né? E todo mundo que atende esse mercado também precisa estar atento a essas mudanças, né? Senão não consegue sobreviver dentro desse mercado. Bacana, até vou explorar um pouquinho isso aí. Você fala que o consumidor muda, né? E o mercado muda com ele. Sim. Até que ponto que o consumidor muda o mercado ou o mercado muda o consumidor? Ah, sem dúvida, o consumidor muda o mercado, né? O consumidor, ele é o centro da tomada de decisão, tanto para a indústria, né? Para pensar em produtos, inovações ou em tecnologias que a gente tem que aportar nos produtos que a gente coloca para o mercado, assim como quem está operando dentro do nosso mercado, né? Assim, o consumidor, quando ele toma a decisão de ir a um restaurante, né, uma das coisas que a gente estuda muito, tanto na Seara ou mesmo nas associações ou instituições aí do setor de food service, né, hoje o consumidor ele decide o que ele quer comer e como ele vai comer. Então, se a gente não está atento a essa tomada de decisão do consumidor, né, a gente não se prepara para atendê-lo, né, com a experiência que ele quer, né, na velocidade que ele quer, na qualidade que ele quer. Então, para mim, o consumidor é o centro da tomada de decisão, seja ele na perspectiva da indústria ou mesmo no mercado de food. Se a gente não está atento a isso, a gente fica para trás. Então, não acho que o mercado que muda e o consumidor se adapta. E sim, o consumidor dita as mudanças. Nós tivemos aí no mercado algumas mudanças muito relevantes, né? Em relação à conveniência, em relação ao delivery, né? À praticidade do consumo, né? Sim. O que você vê, Joyce, em relação a isso, né? A conveniência, ela é uma extensão de marca, é um marketing que a gente consegue, né? No caso da Seara em si, conseguimos entregar, sim, uma qualidade de produto, uma qualidade de insumo para o cliente com conveniência. O que você vê de futuro para esse mercado de conveniência e delivery, né? O que eu fico pensando? Tem a conveniência naquilo que tem a ver com a praticidade do consumo, né? E eu acho assim, a gente tem uma transformação no mercado consumidor, né? Uma mudança de perfil de famílias, uma mudança do perfil de quem compra, né? O shopper, né? Que é o comprador, que vai ser o consumidor também, ele está mudando. Então, assim, a gente tem menos tempo para fazer as nossas rotinas de dia a dia e as indústrias precisam estar atentas a essas transformações. Então, assim, quando a gente fala de conveniência e praticidade, especialmente, a gente precisa ter produtos que entreguem isso. Tanto que você olha para aquelas linhas de congelados, por exemplo, que as grandes indústrias de alimentos têm, né? Então, assim, a gente tem aportado cada vez mais tecnologias para a gente ter produtos mais clean label ou produtos sem nenhum tipo de aditivo, né? Onde os meios de conservação são naturais, né? E que entregam uma praticidade, uma conveniência para o dia a dia daquele consumidor, que vão ficar prontas em 5, 6, 8 minutos, né? E que vão alimentar aquela pessoa naquela necessidade. Essa linha de produtos, de refeições e porções individuais é a que mais cresce dentro desse mercado de conveniência. Conveniência também, eu olho muito para a perspectiva do aonde você quer comer, né? Então, isso o delivery também entrega para você. Putz, eu quero uma comida rápida, né? Mas eu estou no meu trabalho. Você consegue ter a conveniência de usar uma plataforma de delivery para você pedir. Então, assim, para mim, isso é uma mudança de hábito de consumo que ela veio para ficar. O consumidor, ele decide o que ele quer comer e aonde ele vai comer. E, para isso, a gente precisa estar atento a esses movimentos. Tanto na perspectiva da indústria, oferecendo produtos e ter uma gama dentro do seu portfólio daquilo que atende essa necessidade, quanto os operadores de terem a oferta de produtos que pode ser na loja, pode ser via delivery, pode ser o grab and go, pega e vai comendo, pega, leva para o escritório, vou comendo durante uma reunião. Então, assim, para mim não vou falar para você que está consolidado, mas é uma realidade e a gente precisa se adaptar. Né? Aí vou até fazer mais uma provocação, voltando ainda nesse assunto do consumidor, né? Que eu perguntei até que ponto que é o mercado e até que ponto que é o consumidor. Aí vamos pegar assim um exemplo. O consumidor, ele é muito impactado por diversos tipos de comunicação. Sim.
Então, será que ele realmente... Aí eu tô falando que é uma provocação mesmo. Será que Sim. ele realmente ele sabe o que ele quer? Ou existe um movimento ali que ele simplesmente adere àquele movimento e então, não, então é isso que eu quero. Uhum. Gente, vamos falar. Tem um acesso à Isso. informação, né, Regina, que assim, que ele é muito forte, né? Então, assim, a gente estuda mais, as pessoas, de forma geral, leem mais, estudam mais, têm a informação muito mais disponível. A gente tem várias ferramentas, né, hoje, de pesquisa extremamente acessíveis, onde eles, né, podem acessar esse tipo de informação e acabar se influenciando, sim, e aí acaba impactando o mercado. Então, assim, você tem razão nessa provocação. Eu acho que tem um ciclo, né? A gente pode também acabar influenciando o consumo, né? Mas principalmente porque tem um acesso à informação, obviamente, tem que ter um cuidado, né? Porque tem que ter informação de qualidade, fidedigna, né? Assim, a gente não pode ficar passando informações erradas, porque isso é uma deseducação da população, né? Então, assim, importante a gente explicar o papel de... Muitas vezes, assim, a gente como indústria de alimentos, né? Tem produtos que precisam usar alguns tipos de aditivos. E é nosso papel explicar o porquê disso. Pra gente também não ficar falando, putz, são só os vilões. Obviamente, tem que ter consumo consciente, né? Tem que ter uma dieta equilibrada. Então, eu acho que tem sim, Regina, você tem esse ponto de ter um ciclo aí, né? Você acessa a informação, porque o mercado coloca aquela informação disponível, e aqui você acaba impactando no consumo ou na necessidade. Você busca, né? E o consumidor hoje, ele bota, né, uma pressão no mercado, eu acho, por vezes, né? Por tendências, né? Lógico. E aí uma tendência muito forte do vegetariano, aí ele bota uma pressão para se ter uma alimentação com todas as nossas bases nutricionais, né? Que ele consiga ter ali o acesso à proteína e tudo mais, né? E aí vem a indústria e bota o plant-based, né? Pensando na saudabilidade e atender essa demanda do consumidor, né? Hoje a gente está vivendo um momento muito forte do GLP-1, né? As famosas aí canetas emagrecedoras. Onde, quando o consumidor começa a usar, ele perde muito peso, de fato, mas ele perde muito também massa magra, né? E aí vem também uma outra demanda do mercado, que você está usando a caneta emagrecedora, você precisa fazer atividade física, óbvio, e também ingerir mais proteínas, né? O que a indústria em si está pensando nisso, sabe? Como que a indústria olha para esse mercado, olha esse momento, esse movimento que está acontecendo, né? E como que consegue aproveitar essa oportunidade para também ter um crescimento sustentável? Eu fico imaginando, assim, o que a gente observa, né? A indústria está se adaptando, sim, e não só a indústria de alimentos, mas a indústria de bebidas também. Todas, né? Todas as indústrias, né? Todas na realidade. Então, assim, bebidas funcionais com aporte de proteína, assim, está extremamente disseminado, extremamente disseminado. Eu tive a oportunidade de ir na Cial, em Paris, há 2 anos atrás. Tinha uma área da feira só dedicada a bebidas funcionais. Só dedicada, de todos os tipos e com um aporte proteico importante em bebida. Até cerveja, né? Até cerveja com proteína. Então, assim, um negócio muito forte. Quando a gente fala de alimentação, de comida especialmente, né? A gente vê cada vez mais esse movimento. No Brasil, acho que as indústrias estão tendo que fazer isso de forma extremamente veloz. Quando você olha para os Estados Unidos, que é um dos mercados mais maduros, né, que a gente observa, a gente vê gôndolas e gôndolas e gôndolas de produtos escritos. Feito especialmente para quem faz uso das canetas emagrecedoras. Então, assim, ele sabe que tem um aporte proteico dentro daquela porção que está sendo oferecida, que é maior do que uma alimentação convencional. E o plant-based, ele veio justamente para fazer esse equilíbrio, não só do ponto de vista de proteína, porque o plant-based também tem aporte proteico. Sim. Então, se você tem uma dieta vegetariana ou vegana, você consegue também ter esse aporte de proteína através dessa alimentação. Mas, assim, para pegar um público que quer ter essa alimentação com, talvez, menos impacto no meio ambiente, que é um dos pontos que se fala muito... E até, como a gente já conversou, sobre disponibilidade de proteína animal, né? Assim, o consumo aumenta numa velocidade maior do que a disponibilidade de proteína animal, mas
ainda, né, em velocidades diferentes, né, numa cadência diferente. Então, assim, eu acho que toda essa mudança de hábito, então assim, GLP-1, como é que a gente se prepara para isso do ponto de vista de indústria? Então a gente estuda cada vez produtos com aporte proteico, a gente hoje dentro da companhia tem uma linha de produto específica que chama Protein, que tem uma carga de proteína maior, traz conveniência também, então associa um pouco dessa necessidade do consumidor. A gente vê outros players também falando sobre isso, e quando a gente vai para mercado de food service, a gente vê os restaurantes também se adaptando para isso. Sim, porções maiores de proteína, porções menores para reduzir desperdício, feitas especialmente para quem está fazendo uso da caneta, porque a pessoa come menos. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Um ponto importante, porque quando se fala assim, aí a gente entra também da informação, né? Informação, ela é importante em qualquer situação, né? Se a gente tem a informação com antecedência, se a gente lê o mercado para daqui 2 anos, para daqui 5 anos, tal, você vai estar sempre à frente, né? E aí, quando você traz essa coisa assim, nos Estados Unidos já tem todas as gôndolas, as prateleiras explorando essa dinâmica, né? Ontem eu li que uma reportagem até do Açaí, a queda de arroz, né? Caiu o consumo de arroz em 36%. Aumenta o consumo de proteína na faixa ali de uns 12%. Se a gente sabe que aumenta, já existe uma predisposição ao consumo da proteína antes, sem as canetas. Se já tinha um olhar para a proteína e veio o plant-based com essa, acho que até de distribuir, né? De disponibilidade de proteína para o mercado mundial, porque não é fácil. Aí, se você ainda fala assim, não, desse mercado que só cresce o número de pessoas, essas pessoas agora, além de crescer o número de pessoas, elas crescem 12% o consumo de proteína. Então, eu acho que o mercado ele tem que estar de olho nestes números, até para organizar a sua produção interna, né? Desenvolver os produtos. Você vai fazer lá o seu planejamento do ano que vem, colocar a meta lá pro teu time, tu vai colocar... A Carol vai colocar a meta na linha do Protein e assim vai, né? Então, o mercado tem que estar sempre lendo os números e trabalhando em prol deles. Mas é lógico, né? Assim, essas mudanças, elas setam as nossas estratégias. E se a gente tem uma estratégia que vai para um caminho que é diferente do que o consumidor ou o consumo, o mercado está pedindo, como é que a gente faz? Pensa, nos Estados Unidos, eu li uma reportagem que 11% da população americana está fazendo uso das canetas. Se os Estados Unidos, que é um dos maiores mercados de alimentação do mundo, se não for o maior, é o primeiro, em food service, vamos falar, é o primeiro mercado. Se ele não faz uma transformação disso, seja no mercado de food ou mesmo no mercado do retail, né, do varejo, cara, como é que vai alimentar essas pessoas? Como é que você vai suprir a necessidade? 11% da população. O Brasil ainda está longe disso, mas assim... Mas tá tão sério esse processo. Se você ainda pega a classe social que usa as canetas, então isso aí deve ser absurdo entre os mais ricos, né? Que tem mais acesso. Exato. E vai aumentar, o consumo... E vai aumentar com esse tema da quebra da patente. Da quebra da patente. Sim. Vai ficar mais acessível. Vai ficar mais acessível. Que é caro, então, né? a tendência é aumentar ainda mais o consumo. A utilização das canetas. E existe uma outra coisa que eu acho que é um efeito que acontece no entorno, que não é o direto, mas acontece no entorno, que é o que a gente fala um pouco da conscientização. Porque, por exemplo, por mais que a pessoa não use a caneta, né? Que ela não tenha condições ou que ela não esteja fazendo isso. É um assunto que está tão em alta, é uma mudança de comportamento tão grande que a pessoa que antes ela talvez não olhasse tanto para eu vou consumir mais proteína. Porque tem também o lado da pessoa que acha que só consumir a proteína vai dar músculo. Então, mas tem. Vamos considerar que é a tal da desinformação, né? Mas é verdade. E aí a pessoa vai começar a consumir mais aquilo, mas é verdade. Porque ela acredita na mágica. Não mais necessariamente saúde, né? está fazendo... Na mais saúde. É porque é vendido assim. Vendido você assim. consome mais proteína, você tem mais saúde. E não ter acesso aos nutrientes em si. Né? Exato. Não, e consumo de proteína, eu gosto de ler muito sobre isso, né? Fala assim, por exemplo, o envelhecimento, né? Assim, envelhecimento. Primeira coisa que a gente perde é colágeno, né? Então, você tem que consumir proteína para ter a reposição do colágeno, para ter menor velocidade de perda de colágeno. Né? Então, assim, quando você faz, sei lá, uso de Botox,
né? Quando você tem uma alimentação rica em proteína, o teu Botox dura mais. Dura mais, então, exato. assim, não é só sobre emagrecimento, músculo, nada disso. Até a parte de dermatologia. Isso Tudo, é né? A minha dermatologista, se vê esse podcast, ela fala assim, olha lá. Aprendeu. Aprendeu. Vou falar pra ela. Mas ela fala muito sobre Mas isso. Ela fala assim, cara, não adianta nada querer fazer qualquer procedimento estético e Se depois você não colabora. Se você não colabora. E né? eu ficaria horas falando sobre isso aqui, né? E a alimentação, ela realmente, dentro de tudo que você faz para a saúde, a alimentação, ela realmente é 90%. Até se falasse 70%. Não, mas é muito mais do que o exercício. Porque se você observar que é a forma como você vai dar energia pro teu corpo e para ele processar tudo aquilo ali. Então, se você der uma coisa limpa, uma coisa boa, ele vai processar melhor. Se você der uma coisa que não é tão boa, ele vai ter maior dificuldade de processar. Não precisa nem ser muito inteligente. Vai sobrecarregar, né? Vai sobrecarregar e tal. É. Mas, enfim, isso é que a gente sabe que é um comportamento que é uma mudança comportamental que não volta, né? Que não é uma tendência só, não é um modismo. Pelo menos a leitura que eu faço que vem para ficar, né? Tanto que a gente teve a mudança da pirâmide alimentar, né? Os Estados Unidos, ele divulgou. Sim, divulgou. E isso, com certeza, vai reverberar para todos os lugares. E um outro ponto também que eu falei, não é uma coisa que a tendência que volte. E outra coisa que a gente falou pouco que eu queria explorar, que é essa questão do consumo individual. Né? Porque eu acho também que é uma coisa que as pessoas falam pouco, mas é que é a nova família ou a nova não família, né? Porque muita gente que vive sozinha, então você vê que o mercado imobiliário, ele hoje, a maior parte dos lançamentos deles não são casas, não são apartamentos com 2, 3 quartos, né? São apartamentos com quartos, são lofts. Então, assim, como que isso... E como você está dentro de um instituto de inteligência, né? A gente a Joyce nem falou lá da carreira dela, depois podia falar pra gente. Tá bom. Como é que o mercado em si lê essas coisas que vão acontecendo, que não estão diretamente ligadas, e fazem essa adaptação. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e vai olhar o número de divórcios que acontece no Brasil. Estou perguntando se é isso, eu não sei, tá? E aí a imobiliária vai lá e começa a falar assim, não, agora eu vou lançar apartamento para solteiro. Aí a Seara fala assim, não, agora eu vou lançar comida para conveniência pessoas que moram sozinhas. Como é que é essa leitura de mercado? Não, sem dúvida, assim, a gente, né, como indústria, a gente sempre busca estar muito atualizado com essas pesquisas desses movimentos da sociedade em geral. Então, assim, isso é muito importante para setar nossas estratégias e transformar isso em linhas de produto. Então, assim, falando de famílias, as famílias estão menores, né? Tem muitos casais sem filhos, né? Que necessitam de um perfil de alimentação diferente e a indústria precisa atender essa necessidade. Então, assim, conveniência, praticidade, o advento de air fryer, né? Então, assim, por exemplo, hoje, Seara tem uma linha específica só para fazer de air fryer, que você põe lá enquanto você está fazendo outras coisas, fica pronta a refeição. Então, assim, essas famílias menores, né, ou os solteiros, né, eles usam muito dessas ferramentas para ter agilidade no preparo das suas refeições. Então, a indústria precisa olhar para isso, sem dúvida. Eu acho que a linha de air fryer veio muito com relação a essa mudança de estilo de vida. Não só de famílias menores ou do single, né, dos solteiros ou dos separados, esses novos formatos, né, do mercado imobiliário, sem dúvida, né, os lançamentos, a maior parte é tudo de apartamento menor, focado em ter a experiência, a necessidade, atender a necessidade e pronto. Daquela pessoa que está lá sozinha. Mas mesmo as famílias. Então, assim, todo mundo tem menos tempo, né? Não sei o que aconteceu com o tempo, que todo mundo não tem mais tempo para fazer nada. Então, assim, a gente tem que ter a refeição que atenda os solteiros sem desperdício, né? A gente tem que ter o modelo de refeição que atenda as famílias menores ou mesmo as famílias tradicionais que também não tem tempo para preparar tantas refeições. Então, assim, a Seara procura muito ter uma diversidade no seu portfólio atendendo esse tipo de necessidade. E é isso que faz, assim, a gente cada vez mais aportar inovações dentro do nosso portfólio, né? Pensando nesses movimentos, tendo produtos enriquecidos
com proteína, que é uma das coisas que a gente precisa ter dentro dos cardápios, e atento a esses movimentos de sociedade, de forma geral. Hoje eu acho que o mercado, né, deixou de ser muito mais... Deixou de ser gastronômico em si, Sim. né? Para ser muito baseado em dados e trazido mesmo demanda, né, do consumidor e entender o que a gente consegue, de fato, melhorar o dia a dia do consumidor, né? Seja ela, atendendo lá o enriquecimento com proteína, seja atendendo com a utilização das airfryers e tudo mais, né? Hoje, Joyce, você acha que essa evolução do setor, né, para, sim, gerar mais conveniência ao cliente e tudo mais, você acredita que isso possa vir a ser uma barreira de entrada ou não? Ou para algum outro player que queira entrar no mercado, né? Porque hoje a gente tem, né, diversas opções, né, no mercado e de empresas bem consolidadas, né? Própria Seara, os concorrentes, enfim. O que você vê nessa movimentação de oferta, né? Olha, para a indústria, assim, entender os movimentos de consumo e de mercado são, assim, fundamentais, essenciais, básicos para mim, assim, para decidir sobre as suas estratégias e os caminhos que você vai seguir. Quando a gente olha para mercado, operador, quero abrir um negócio, né? Obviamente, a gente precisa entender o mercado onde ele quer instalar o negócio dele, qual o público que está dentro daquela região, né? Precisa ter um mínimo de entendimento, mesmo sendo um operador independente. Você precisa ter o mínimo de entendimento com quem você vai concorrer, que tipo de público que vai até o seu estabelecimento, até para você fazer qual é a oferta que você vai colocar dentro do seu cardápio. Então, assim, como você disse, até dado, né? É menos gastronomia, mais dado. São as duas coisas, porque você tem que falar de qualidade. Mas, assim, o acesso à informação é absolutamente necessário para a gente liderar nossos negócios, liderar independente de que elo da cadeia que a gente está, né, nesse mundo de alimentos, né? Seja na indústria ou mesmo na ponta, como vocês, atendendo diretamente os consumidores. Então... E fala para mim, então, um pouquinho, né, para quem está ouvindo a gente, sobre o IFB, lá, o seu papel lá dentro, como é que é o papel desse instituto até dentro do... Não estava nem aqui, mas eu acho que é importante a gente explorar isso, né? A gente está falando muito sobre informação. Sim. E o IFB ajuda bastante nisso, né? Com certeza, sim. Hoje, assim, as principais informações que a gente tem do nosso setor de alimentos, tem várias associações, né? Cada uma, associações mais segmentadas por tipologia dentro do mercado. E nisso o IFB ele é muito forte, porque o IFB ele congrega todos os elos da cadeia de abastecimento ao mercado de food. Então, dentro desse grupo do IFB, a gente tem indústrias, a gente tem distribuidores, né? Tem operadores de distribuição e tem os operadores do mercado, sejam pequenos ou redes estruturadas. Então, fazem parte desse ecossistema do IFB. Esses elos da cadeia alimentam com informação. E aí o IFB trata essas pesquisas e divulga para o mercado, porque ele tem massa crítica para isso. Sim. Além disso, ele também lidera pesquisas dedicadas e ele faz como fosse uma desk research de vários artigos e vai construindo repertório para contar isso para os associados, né? Eu, dentro do IFB, faço parte do Comitê de Inteligência de Mercado, então a gente se reúne todo mês, né? Inclusive, sexta-feira agora a gente vai ter mais uma reunião onde a gente discute os principais pontos que estão gerando qualquer tipo de impacto. Então, assim, crescimento de mercado, qual a expectativa de crescimento de mercado, como é que está o ticket médio, como é que está a inflação de alimentos impactando dentro do food service. Então, vários indicadores que impactam na performance do nosso mercado. E a gente usa muito disso para levar informação para todos os elos, né? Para os associados do IFB, para ajudar na tomada de decisão. E aí, dali, dependendo do que você vê e comenta e troca de informação, tu leva lá para dentro da Seara e pode até vir a mudar um plano, né? Sem dúvida. Eu uso muito dessas informações para montar minha estratégia do ano. Então, assim, a gente está em começo de ano. A gente olhou muito dessas informações que a gente tem aí de fechamento de ano, as projeções, que a gente usa IFB, ou a gente usa também
Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, né? Que é a Isso. ABIA. Então, a gente usa muito desses dados, né? A Brasel também, para falar assim, putz, qual é a expectativa de crescimento? Mas também depois vem lá o presidente e fala, não, independente de o mercado crescer tanto, você tem que crescer mais. Então, assim, para a gente se destacar, a gente precisa se diferenciar, de fato, para poder crescer acima do que o mercado. Então, mas assim, isso é fundamental. E a informação acessível aí para todos os elos da cadeia. E hoje, aí você está falando, né, do ponto de vista aí da indústria, até dos elos, tem que estar lá do operador, enfim. Usando a informação para montar o teu plano estratégico, para estar mais próximo, né? De atingir aquilo, porque você está falando a língua de quem quer comprar. Então, se você sabe que a pessoa está indo para aquele caminho, você também tem que ir ali, né? Você não vai nadar contra a corrente. Quando a gente traz isso pro operador, pro food, agora vamos falar um pouquinho aí daquele operador ali que tem um bar, um restaurante, né? Uma lanchonete, enfim. Sim. Como é que hoje você vê esse operador? Ele é mais informado? Ele mede mesmo o CMV? Ele cobra isso de vocês? Como é que é a sua percepção disso com vamos botar 15 anos atrás. Não precisa ser 25, não. 15 tá bom, né? Não, 25 é verdade. Não, 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou mesmo antes da pandemia, né? Isso. Sim, eu acho assim, os operadores independentes, eles têm menos, vamos falar assim, menos acesso à informação, mas eles também têm, eles passam a ter, né? E a gente vê, né, essa necessidade de profissionalização justamente para manter manter vivo o negócio dele, né? E se ele não tem esse acesso, é nosso papel como indústria prover essa informação para eles, né? Então, assim, uma indústria para se destacar nesse mercado que não está crescendo tanto assim, ela precisa fazer alguma coisa diferente. Então, não é só sobre produto. É sobre o que você pode oferecer de serviço, de consultoria, de orientação, as parcerias que você faz que vão levar esse tipo de informação para o mercado. Sim. Então, pode ser que ele sozinho não consiga fazer, mas quem está fornecendo para ele pode também oferecer esse tipo de serviço. E eu acho que, assim, para a sustentabilidade do negócio, mesmo que seja pequeno, um negócio familiar, que a gente ainda tem dentro do Brasil, né? 80% do nosso mercado é formado por independentes, né? Então, assim, alguns independentes mais estruturados, mas 80%. Outros não, né? Outros não. Então, assim, é nosso papel levar essa informação, porque a gente também tem interesse que o nosso mercado ande, né? No final das contas, você agregando valor para esse ponto de venda, né? Ele cresce o mercado como um todo. Exato. Né? E aí fomenta e, enfim, gera mais receita, né? No final das contas. A Seara, assim, a experiência que eu tenho, né? Com a Seara, que a Seara faz isso muito bem, né? Apesar de que a gente é rede, mas, enfim, essa questão de... Acho que muito até pós-pandemia, porque aí você me corrige se eu estiver errada, tá, Joyce? Eu acho que antes a Seara, ela poderia até olhar, sim, para o food service. Eu tô falando do meu ponto de vista, tá? Mas eu percebo que pós-pandemia ali, ela passa a... como diz, jogar o jogo real do food service. E cresceu, tanto aqui cresceu hoje, quando você pensa em food service, eu penso Seara. Não porque a gente tem a parceria, mas é o que eu vejo, eu olho. Eu, no papel que eu exerço hoje, eu olho muito para o mercado, né? De tudo. E eu vejo que a Seara, ela tem um diferencial em relação a isso. E você acha que vocês desenvolveram esse diferencial para crescer no mercado, ou vocês cresceram e começaram a desenvolver o diferencial porque vocês viram que era uma necessidade? Eu acho que até para explicar um pouco, né, assim, essa divisão de food service da Seara estruturada nesse formato, ela tem 6 anos só. Então, ela é nova, né? Então, ela é nova. Então, assim, ela começa se fazendo presente. Tinha um pedaço de food, sim, que existia, atendendo contas globais, né, produtos tailor-made, então assim, mas é a ponta da pirâmide do food service, né, mas esse mercado grande não era super estruturado. Então assim, uma das missões é falar sobre essa oferta de soluções para o mercado de food service que vai gerar nossa diferenciação. Então, nossa missão ouvir isso que você falou. Putz, quando eu penso em food, eu lembro da Seara. Então, assim, essa é a nossa ideia. Assim, isso está muito dentro do nosso DNA, dentro da nossa estratégia, porque assim...
para a gente ficar na memória da pessoa, vou abrir uma pizzaria. Putz, vou pensar na Seara porque ela tem uma oferta de produtos e serviços que vão me ajudar a fazer o meu negócio prosperar. Então, assim, isso está dentro da nossa missão. Então, foi um desafio que a companhia deu de desenvolver esse negócio. E aí a gente foi escolhendo quais eram as batalhas. Hoje a gente está num nível diferente. Somos o challenger do mercado, né? Mas a gente vem construindo. E a gente vem trazendo sempre muitos parceiros dentro do nosso ecossistema de Seara Food Solution que ajudam na operação desses pequenos também. Obviamente, o que a gente aporta para vocês como rede tem muito mais técnica, tecnologia, tem muito mais pesquisa, que a gente usa de uma maneira envelopada para fazer para o pequeno. Então, por exemplo, o pequeno, a gente tem parceiros que ajudam a falar sobre como ter melhor eficiência no delivery. A gente tem parceiros que ajudam a falar como você melhorar a sua gestão dentro do ponto de venda para você ter um equilíbrio no seu CMV e assim sucessivamente. Então, isso nos diferencia. Por isso que a gente fala que a nossa meta vai estar batida quando a gente vê literalmente, eu quero abrir uma pizzaria, eu quero abrir uma hamburgueria. Você cria o conhecimento também, né? E, gente, a gente vai ter um episódio só para falar dessa jornada da Seara com foco no food, com foco nessa estratégia dos pequenos. Então, fica ligado que o próximo episódio vai ser sobre isso. Legal. Bom, isso aí. E aí, vamos... O que mais? Vamos falar um pouco sobre liderança, que eu acho que é importante, né? A gente está, como você falou, Regina, no mês das mulheres, né? E a gente está aqui com a Joyce, que é uma líder super importante no food service hoje lá na Seara, né? Hoje, Joyce, o que você vê, né, sobre a posição que você tem de líder, né, feminina, né, frente a uma cadeira super importante, né, diretora de food service na Seara. Quais foram? Você nessa trajetória precisou provar para muitas pessoas? Quais foram as batalhas assim que você viu que, cara, eu preciso disso aqui, eu preciso provar? E não é para mim, é para todos aqui, né? Todas as mulheres que merecem, né, ter, sim, a sua cadeira, a sua posição de liderança, né? O que você passou aí nessa tua trajetória? Conta um pouquinho pra gente. Aí é muita história, né? Mas assim, o que eu acho assim, obviamente, né, há 20 anos atrás era outro contexto. Eu acho que, vamos falar de agora e daí a gente volta, né? Assim, agora, eu acho que a gente vive um momento muito positivo. Eu acho que eu tenho... né, a felicidade de estar no mercado que tem muitas mulheres liderando, né? O food service, ele tem muitas mulheres protagonizando, liderando empresas, liderando negócio. Estamos aqui com a Regina também. Então, assim, eu acho que a gente tem o privilégio de fazer parte de um mercado que tem muitas mulheres à frente, fazendo essa transformação. Então, isso é uma coisa muito positiva. A gente cada vez mais vê mulheres liderando empresas de diversos segmentos. Então, assim... vai falar que é predominantemente feminino? Não, estamos longe disso. Né? Mas eu acho que a gente tem muito mais espaço e abertura para acontecer. Só que isso custou muito se provar. Então, assim, eu passei por várias situações onde eu tinha que me provar que eu poderia ser melhor, que eu tinha que ser melhor e entregar mais do que pares. Não só eu, assim, vários colegas de trabalho. Eu, por exemplo, atrasei um movimento de carreira porque eu estava grávida. Tem esse problema que ela está grávida. Problema que eu estava grávida? Não tinha problema nenhum. Né? Então, assim, não tinha problema nenhum. Muito pelo contrário, né? Mas eu ouvi isso. Não vamos promover ela agora, né? Porque tem essa questão. Então, assim... tem muitas empresas que ainda não sabem como lidar com essa diversidade, né? E muito pelo contrário, as mulheres, quando elas são muito mais desafiadas, elas têm essas agendas múltiplas, né? Elas conseguem ser muito mais produtivas, na maioria das vezes. E até no IFB mesmo, né? Eles pediram para eu escrever uma frase representando um pouco do que foi minha jornada na indústria. Eu falo muito que mulher na indústria é extremamente desafiador, é um ambiente predominantemente masculino. Mas a gente, como indústria, a gente prepara, né? E também impacta o mercado, né?
para as próximas gerações, né? Sim. A gente, como mulher, consegue falar sobre isso, né? O que é o impacto que tem pela frente, qual o legado, qual a história que a gente construiu, o que a gente consegue entregar. Então, eu acho que a gente tem uma sensibilidade diferente. Não somos sensíveis. A gente consegue sentir melhor as equipes, a gente consegue ter uma gestão diferente, né? Um olhar diferente para a pessoa e o potencial que a gente pode extrair dela para fazer aquela entrega que você necessita. Então, assim, acho que nós estamos numa jornada, falar assim que é fácil, não é, né? Mas eu acho que a jornada é muito mais positiva no mundo que a gente vive agora. A gente vai, né, Regina? A gente vai deixar um caminho melhor para as próximas gerações. Hoje eu vejo lideranças femininas muito competentes à frente de diversas cadeiras que tu olha e fala, cara, com certeza. ela é perfeita para aquela posição e ela tem que estar ali, né? É necessário. Né? E não sendo contra os homens, né? Exato. Eu acho que tem que ter esse somar, equilíbrio. E eu acho que tem uma questão de anacronismo cultural aí também, que envolve o seguinte... Essa visão, né, da mulher não... Enfim, até... Porque ainda existe, né? Infelizmente. Com menos ênfase, mas existe. Que a mulher, ela não era para trabalhar, ela era para ficar em casa, ser o pilar do lar e tal. Ok, né? Tá, tudo bem. Mas a economia e o país não consegue crescer só com a mão de obra masculina. Não existe essa possibilidade, matematicamente falando. Então, se você traz um crescimento da população, aí você pega realmente geografia, números, né? E você traz para a realidade que a gente tem hoje. Então, por isso que eu falo com o anacronismo cultural. Se você vai falar assim, o que era a sociedade ou a população ou a dinâmica cultural, a dinâmica financeira em 1960? X. O que é ela hoje? 3x. Não temos 3x de homens para produzir a economia. Então, não é nenhuma questão. É uma questão de necessidade. E que ótimo que ela poderia e deveria ser igual, né? Porque homens e mulheres são diferentes, não são iguais, obviamente, na genética, né? Homem e mulher são diferentes. Mas CPF, né, que eu falo assim, a pessoa física, o cidadão, o contribuinte, ele é igual. Então, os direitos civis, eles têm que ser iguais, eles são os mesmos. Se você vai interpretar as diferenças, né, masculinas e femininas, que elas existem e são complementares, né? Ainda bem que existem, imagina se não existisse. Então, eu acho que também tem que as pessoas começarem a olhar pelo lado de que não cresceríamos. Não seríamos nenhuma sociedade. É impossível, né? Não tem mão de obra suficiente, não teria. É verdade. E como que você ia crescer o PIB? Sabe? Então... Não, e tem trabalhos que são liderados predominantemente por mulheres. Então, assim, né? Pelas competências, enfim, particulares que tem. Mas você tá certa, assim, né? Não é sobre complementar. É sobre necessidade. Exato. Né? Para desenvolvimento do país, do mercado, de tudo. Então, assim, mas a nossa agenda é uma agenda mais árdua, né? Sim. Não tenho que falar que não é. Vou estar mentindo falar que não é, mas é uma agenda mais árdua. Ela ainda, invariavelmente, você pode cair numa reunião onde você tem menos espaço de fala. Total. Isso, infelizmente, acontece. E a gente precisa saber lidar com isso, né? E acontece que a gente está falando também é cultural, né? Então, eu acredito que você falou, as novas gerações... Elas passaram muito menos por isso, porque eu acho que à medida que as décadas, né? Eu falo décadas porque as décadas, elas vão instituindo mudanças de comportamento, ciclos, né? Sim. E à medida que esses ciclos vão se transformando, então as falas vão mudando de lugar também. Sim. Então, o teu filho ou a tua filha, enfim, eles vêm para... vivenciar um outro momento de fala e assim sucessivamente, né? Assim constrói, né? E nessa questão daí, eu acho que o mercado hoje ele é muito complexo, né? Porque, falando em RH, né? As pessoas que entram no mercado vêm com visões diferentes e tal. E nesse ponto, eu acho que a mulher tem muita vantagem em relação ao homem, sabe? Em liderar com o complexo do ser humano, né? Sim. Acho que a mulher tem um lado mais humano, mais sensível, e eu acho que também de entender os problemas, né, que se tem na vida. Então, assim,
hoje eu vejo, né, mulheres muito competentes em cargos super importantes e que de fato entregam resultado. É isso aí. E elas estão ali de fato porque precisam estar e é isso, né? Eu ouvi ontem até uma frase sobre essa questão de uma pessoa que ela falou assim, que estava falando da esposa, inclusive. E falou, não, porque minha esposa é assim, tal, e às vezes é difícil de lidar e tudo. E aí a mulher que estava também ouvindo fez o comentário que o marido dela era o pilar, a paz, assim, porque ela era 360, que é uma pessoa que foi pro mercado, e aí você vai pro mercado, mas você tem um filho pequeno, você tem aquela coisa. Então a mulher, ela tem aquela questão de não deixar nada para depois. Ela até poderia deixar, o exemplo, ela estava falando da filha dela que ia cair, ela foi correr para salvar, bateu a cara no vidro, e o marido tinha falado, calma, tipo, porque o marido ele ia salvar, só que ela já não deixou ela, Sim. Né, o instinto materno. E aí a conversa começou nesse sentido, e falando, por exemplo, que a mulher, ela tem isso, ela não deixa para depois. Ela consegue ir lá equilibrar os pratinhos. Então, você já vem com aquela sensação assim, não, eu tenho que levar meu filho no colégio, eu tenho que fazer isso, eu tenho que olhar a matrícula disso, eu tenho que comprar um uniforme, eu tenho que ir lá no trabalho, eu tenho que não sei o que, não. E você termina o fim do dia e você fez. Né? E o homem, ele já não tem essa... Não que não tenha, mas ele já tem... A visão dele já é mais para um outro lado, né? Na minha cabeça eu consigo 2 abinhas abertas no máximo, né? A mulher abre 10, 20 abas e não passa a aba despercebida, né? Não, às vezes passa, né? Mas é verdade, a gente é multitask, né? Não tem muito o que fazer. Né? Tem Independente de filho ou não filho, É. a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Mas assim, mas é bom também a gente equilibrar. Acho que isso é importante, uma qualidade, uma habilidade, mas também pode gerar exaustão. Então a gente tem que equilibrar isso aí, porque senão... E também gera sobrecarga, né? Porque daí, às vezes, assim, nas famílias, né? Eu mesmo com meu marido, às vezes ele fica esperando que eu faça, porque ele já sabe que eu vou fazer, então ele fica esperando. E às vezes eu falo, putz, ele podia ter feito dessa vez, né? Então, assim, fica naquele... Mas é isso, nessa dinâmica aí maluca, né? É verdade. Agora, Joyce, a gente falou muito sobre mudança, né? O que mudou aí nesses 25 anos, o que muda o mercado. A gente fala que o mercado está em constante mudança e tal. Sim. Agora, o que não muda? O que assim, você que está... Né, 25 anos acompanhando desde a indústria, depois com foco no comercial, enfim. O que você fala assim, não, olha, pode vir mais 50, pode vir mais 100 anos, que isso aqui não muda. O que você acha que não muda? Que não vai mudar mais, né? Eu acho assim... A gente falou bastante aqui sobre consumidor, mas assim, para mim, que não muda. Não falar de... Não é tendência. Assim... O consumidor é o centro da nossa decisão estratégica de negócio, seja no olhar da indústria, seja o olhar do operador. Então, assim, a gente tem que estar atento sempre aos movimentos que o consumidor faz para a gente poder se adaptar a essas mudanças. A gente pode influenciar, mas, assim, nós precisamos entender o que ele está pedindo, quais são as necessidades dele. Então, eu acho que isso não muda mais. Uma das coisas que a gente também aprende com os consumidores é sobre a experiência. A gente cada vez mais percebe que em todos os setores, né? O setor do restaurante, o setor da hospitalidade, por exemplo, que a gente está sempre muito atento, né? Uma experiência positiva, ela gera tanto uma recorrência ou uma recompra por parte daquele consumidor, quanto novos entrantes para ter aquela experiência positiva. Então, experiência positiva faz com que se venda mais, tanto na perspectiva da indústria para o cliente, quanto do cliente para o consumidor. Então, para mim, quando a gente entende sobre a experiência e hospitalidade, né, e para mim isso é uma coisa que não muda mais, porque a gente está fazendo escolhas, né? Assim, quando você tem menos dinheiro para gastar, você escolhe aonde você vai gastar. Exato. Então, a experiência é fator de decisão. Então, para mim, eu vejo assim, essas duas frentes, assim, né? O consumidor no centro da tomada de decisão e o consumidor decidindo por experiência. Experiência sendo uma dos principais fatores que geram o consumo. E a gente pode olhar isso não só para alimentos, que é o que a gente está discutindo aqui, mas para tudo. Comportamento. Né? Para tudo. Em relação a erro, qual erro que você já viu e que você olha de novo para o setor e vê que o setor continua insistindo no erro?
Nossa, é Polêmico difícil, isso, né? hein? Polêmico. Eu acho assim, né? Obviamente, a gente tem que respeitar pequenos operadores independentes. Mas eu acho assim, falando muito do nosso mercado, a tendência não, a realidade do delivery, né? Assim, para mim, eu vejo ainda operadores que não acreditam que essa é uma frente importante de ser desenvolvida. Eu vejo ainda aqueles restaurantes mais tradicionais ou redes que não apostam tanto nisso. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, né? Então, assim, 2 redes de pizzaria, Pizza Hut e Domino's, né? Quem cresceu numa velocidade muito maior? A Domino's é a maior rede de pizzarias do mundo. E ela apostou muito em plataformas próprias de delivery, fez a comunicação, usou dessa base de CRM, né, de entender aquele movimento, e ela acelerou. A Pizza Hut, ela é enorme? Ela é, mas hoje ela não é. Não tem o mesmo número de lojas que Pizza Hut. Então, ela não ficou atenta a esse movimento e ela ficou mais atrasada. Então, nem estou falando tanto de Brasil, falando de mercados maduros. Então, eu acho assim, insistir em não se orientar, entender como funciona o delivery e rentabilizar essa operação de delivery dentro do ponto de venda, eu acho que é um problema. Que é um erro recorrente hoje ainda. Eu acho que a gente ainda tem isso ainda, né? Porque assim, e o delivery é para todo mundo? Pode ser, né? Pode ser. Mas você tem que ter produto que viaje no delivery. Você tem que ter embalagem que funcione bem no delivery. Não adianta você ter uma experiência na sua casa ruim, né? Com o produto que chegou no delivery. Então, assim, para mim... O delivery, ele também é um investimento em marketing também, sabe? Com certeza. Porque você leva a sua marca para casa do cliente, Exato. né? E você precisa, sim, olhar para o seu cliente e entender qual é a demanda que ele tem ao receber o produto, né? Por vezes você não vai conseguir entregar a mesma qualidade no seu restaurante, ok? E o cliente sabe disso. Ele está alinhado em relação a isso, né? Sim. Então, assim, mas a gente, como restaurante, a gente precisa entender como a gente entrega a melhor experiência para o cliente no delivery, né? Exato. Porque tempo, né? Assim, é a jornada da compra, o tempo de atendimento, o tempo que ele vai receber. Se a pessoa, beleza, vou colocar um delivery e faz do jeito que ele acha que tem que fazer, também, assim, vai dar errado. Porque, assim, eu vejo muito aquela questão do que você está atendendo, né? O que você está falando é o que o consumidor deseja naquele momento de compra. O consumidor que está usando o delivery, ele, naquele momento de compra, ele está visando a conveniência e a praticidade. É isso aí. Ele está visando a experiência? Claro que ele visa a experiência na medida que ele vai dentro daquela escolha ali, que foi a primeira opção dele. A primeira opção foi conveniência. Aí ele optou por conveniência, ele foi para o delivery. Então, no segundo momento, obviamente que ele vai, dentro da escolha dele ali, escolher a melhor experiência que ele acredita que vai ter depois que ele escolheu a conveniência. Lógico. No serviço de restaurante é o contrário. Ele, no primeiro momento, ele está escolhendo a experiência e não a conveniência. Então, se você tem bem claro o que cada canal tem como pilar de primeira entrega, você trabalha esse pilar de primeira entrega, não deixando os outros, obviamente, mas entendendo que naquele momento o consumidor deseja aquilo. Então não adianta você dar a melhor experiência e demorar 1h40 para entregar, porque para ele vai ser uma experiência ruim. É isso aí. E ele vai deixar de comprar. O pilar principal, que é a conveniência, não foi atendido. Exatamente. E o contrário também, no restaurante. Não adianta você entregar o prato com 5 minutos e entregar a carne mal feita, porque ele está buscando ali... Prato mal montado. Enfim. E é importante isso que você falou do que eu acho que é o... Não insistir em não... Vou falar a palavra adaptar, né? Mas eu não sei se nem seria a melhor palavra. Mas não insistir em não se adaptar ao momento do mercado. Porque a gente aqui no episódio, a gente falou 3 coisas que eu depois estava pensando aqui que é engraçado. Como essas 3 coisas mudaram o mercado. Air fry. Então, como é que você vai imaginar que alguém vai inventar uma máquina que vai movimentar todo mundo, a indústria, o comportamento de todo mundo? Aí, o delivery, que é outra coisa que existia, mas depois que veio o aplicativo, mudou completamente, né? A dinâmica. E agora as canetas, né? Isso aí. Então, são coisas que são fora do mercado, são marcos. Não, mas são fora do mercado,
Quem inventou não estava pensando no mercado de alimentação. É isso aí. Tá? Porque quem inventou a caneta não estava pensando nisso. A caneta é com foco em diabetes, tratamento de diabetes, né? Efeito colateral é perda de peso. Então... Nossa. Pois é muito louco, né? E você vê que isso movimentou todo o mercado. Então, você negar o fato e ficar ali parado, né? Falar assim, não, imagina, isso daí é uma tendência. Ninguém vai viver sem uma airfryer. Não, ninguém. Ninguém. Entendeu? Todo mundo vai ter uma airfryer em casa. Uhum. E aí você não vai entender que isso é um comportamento, isso não é uma coisa que, então não. E a indústria de alimentos precisa se adaptar a ter produto para operar na air fryer, né? Que é diferente do que fazer na frigideira, que fazer no forno. Tem que, assim, né? Precisa. E essas provocações, elas geram adaptação em todos os lados, né? É muito interessante. Aí falando da caneta, né? A caneta é para diabetes, né? Para tratamento de diabetes, que tem o efeito colateral para emagrecimento, que gerou um efeito colateral de mudança de padrão de consumo. Exato. E que vai mudar mais ainda, gente. Porque com a quebra da patente, que é agora, dia 20, né? As prefeituras, é sério? As prefeituras, as clínicas populares já estão se movimentando para colocar, até porque vem, né, remédios orais e tal. Sim. Porque isso tem outros impactos a quais a gente ainda não está, né? Não se discute. Que é essa questão realmente do uso do SUS, do quanto você vai tirar de impacto na saúde pública daqui 10 anos. Isso aí. Porque o maior impacto era realmente do AVC ou das pessoas obesas, é isso aí. das doenças causadas diabetes pela gordura. É isso aí. Então, vai existir agora um outro movimento em apoio a este comportamento em prol da saúde da população, que vai aumentar exponencialmente mudar o comportamento do consumo. Haja visto que eu falei que da questão da pirâmide alimentar. Gente, se mudou lá... Vai impactar o mundo todo. O mundo todo, é isso aí. Não tenhamos dúvidas. Não tenhamos dúvida. Vamos pro nosso quadro? Vamos. Chama Alto Fogo de Palha. É o quadro, chama Alto Fogo de Palha. É o nosso mito ou verdade, né? Então a gente fala a preposição, e você chama alta ou fogo de palha. Tá bom. Dark Kitchen dominarão o mercado? Eu não acho que é chama alta. Não sei se é fogo de palha, mas eu acho que a Dark Kitchen é um caminho para a escala rápida de alguns negócios, né? Então, assim, ela é uma realidade, né? E é um caminho de escala rápida. Mas ainda a gente tem as outras modalidades de estabelecimentos. Não acho que ela vai dominar o mercado. Acho que ela vai crescer bastante aí com o tempo. Mas dominar também eu acho meio forte. Eu também, dominar acho forte. Chama alta ou fogo de palha? Plant-based como padrão estrutural. Não sei se padrão estrutural. Essas perguntas estão muito tricky, né? Assim, padrão estrutural. Mas eu acho que plant-based é uma realidade, não só para padrão de consumo, mas para atendimento de demanda. Então, assim, ela é uma chama alta, ela é uma realidade, né? Plant-based é uma necessidade. E ela cresce. E ela cresce. Eu acho que assim, no mercado não é um mercado gigante, gente. Assim, a gente tem que encarar esse fato. Ele é um nicho. Ele é um nicho, mas ele é necessário. Né? E os consumidores desse nicho também são extremamente exigentes. Eles querem experiência também. Sim. Então, assim, eu acho que é uma realidade. E eu vejo que cresce muito mais também para quem nem é necessariamente consumidor desse nicho. Eu vejo por exemplo, os leites de amêndoas e tal. Muitas pessoas que compram não são necessariamente plant-based ou vegetarianos ou veganos. Porque é uma forma de consumo. É um equilíbrio, né? O flexitariano, né? Tem crescido muito, né? E nisso impulsiona cada vez mais estudo em novas tecnologias que as indústrias podem fazer, enfim, é isso. Chama alta ou fogo de palha? Sustentabilidade como diferencial competitivo real? Chama alta. Sim. Assim, quando a gente falou muito sobre consumidor, cada vez mais todo mundo quer entender, o acesso à informação, todo mundo quer entender sobre os impactos, né? Os impactos reais que a indústria tem dentro não só no meio ambiente, mas na comunidade onde está inserido, assim como, né, todas as frentes de ESG que as grandes corporações
lideram. Então, assim, cada vez mais as pessoas são sedentas por esse tipo de informação, mesmo operadores de food service que têm frentes sociais extremamente importantes. Então, para mim, é um olhar completo aí, 360. Isso daí chama alta. Agora outra aqui. Chama alta ou fogo de palha? Vou até adaptar a pergunta aqui. Ticket médio maior e frequência menor. E assim, eu vou falar uma palavra junto. Assim, infelizmente, nós estamos no fogo alto, né? Eu acho. A gente precisa retomar tráfego nas lojas, a gente precisa fazer as pessoas voltarem, a gente precisa ter um número maior de transações, independente de salão ou não, um número maior de transações. O ticket médio alto, ele é uma realidade, né? Os custos pressionam e a gente precisa ter isso até para a sustentabilidade das operações, né? Dos nossos parceiros, mas eu acho que a gente precisa equilibrar. Nós estamos numa realidade de chama alta. De ticket médio alto. Ticket médio alto. E ticket médio alto, agora você... Eu estava até pensando sobre que é isso que isso está na sustentando semana. o crescimento do nosso mercado, então, né, eu ia gente? falar, mas não necessariamente, porque com a inflação, com tudo que vem acontecendo, o ticket médio, o ticket está aumentando, mas não necessariamente está aumentando a margem. As margens estão cada vez mais apertadas, porque assim, a indústria também repassa, né? Então, assim, repassa nos insumos e os custos atrelados para a operação funcionar também estão tendo incremento, né? Então, assim, por isso que a margem do operador ela fica cada vez mais apertada. Porque é importante a gente abordar isso, até que a gente não tinha nem falado, né, diretamente sobre isso, porque quando a gente está falando num podcast com um público, né, que a gente nem sabe, assim, né, que é uma pessoa que vai ouvir e tal, e a gente fala que os players estão aumentando o ticket médio, a primeira coisa que a pessoa imagina aumentando a margem. É que você está aumentando o preço, que você está aumentando aquilo porque você está tendo que vender mais caro. Não, na verdade, você está só mal repassando, porque quando a gente compara, se a gente pegar, vou dar a gente como exemplo, se a gente pega o nosso ticket médio do ano passado, coloca ele hoje, corrige o ticket médio mesmo. Você vai ver que é a correção. É isso aí. É a correção de inflação. É a correção, não é porque a gente aumentou venda acessória ali dentro. Passa demais, você perde tráfego, menos pessoas vão consumir. Você e perde número de transações. E é um perigo muito pesado, né? Se você focar somente em margem por aquela transação, aí você cai demasiadamente em transação de caixa. Exato. Para um negócio do varejo ali de fluxo, né? Isso é terrível. Né? Terrível. E por vezes, pelo momento que a gente está vivendo, é necessário, às vezes, você não mesmo tendo necessidade, mas você segurar um pouco esse repasse para você continuar nadando ali, tá dentro do game, sem, né? Porque senão você repassa, tá pensando que tá mantendo a tua operação, mas você tá matando ela aos pouquinhos, porque daqui 6 meses, daqui um ano, ela não vai sobreviver, porque não tem aquela história, assim, isso é sustentabilidade do negócio, do operador, e também não pode afugentar o consumidor, porque o bolso é um só. Exato. Todos os gastos estão no mesmo bolso. Então, assim, assim, obviamente, a gente fala que food service é predominantemente visitado, né, por trabalhadores formais, né, que usam muitas vezes o seu vale para comprar, mas também tem o lazer, né, que gera muito tráfego dentro do food service, né? Então, assim, a gente vai espantar essas pessoas, né? Porque vai estar caro, o bolso é o mesmo, o dinheiro vai estar curto, eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que pagar a escola, sei lá o quê, outras despesas, o financiamento do apartamento. E são tantas mudanças que a gente vê acelerada nos últimos anos, né? A gente sabe que as mudanças hoje são muito mais rápidas. E aí a gente fica vendo tudo isso. E eu ouvi uma frase também ontem que foi muito engraçada. Foi assim, as pessoas não querem mais sair de casa por qualquer coisa. Elas querem sair de casa por experiências extraordinárias. Assim, não pode ser mais uma experiênciazinha, não. Tem que ser... Porque senão ela vai ficar no conforto da casa dela, com o streaming, com a comida e tal, porque mudou. Né? Essa é a realidade, né? A casa está muito confortável. A casa está muito confortável. E também. A pessoa... Então, vamos fazer agora... É um competidor que a gente tem no food service. Agora o competidor é o próprio conforto do lar. Eu vi um estudo falando sobre isso também, né? Que o maior concorrente do food service é o Netflix. É o streaming, né?
Por isso E que aí, essa como que a nossa- gente É o precisa... vício nas séries, né? Isso como é. que a gente pode, né, e deve pegar esse cara pelo Exato. laço e trazer até o ponto físico, né? Ou É. até levar uma experiência para ele Exato. curtir o streaming dele, né? É Vamos pro verdade. último, chamar Alto Fogo de Palha? Vai. Vamos lá. Chama Alto Fogo de Palha. Multicanal como obrigação? Obrigação para sustentabilidade do negócio, chama alta, né? Assim, a gente falou muito sobre aqui. O consumidor ele decide o que ele quer comer e como ele quer comer. É. Então é importante você pensar em estar presente em todas as ocasiões de consumo da população, ou pelo menos no máximo que você puder, né? Seja salão, seja no vou retirar para comer no escritório, vou estar no delivery, vou estar no aplicativo, vou estar, enfim. Eu acho que isso chama super alto. Bom, chegamos ao fim, né? Porque a gente ficaria horas aqui falando, tem né? muita coisa que passa na cabeça, muita coisa que né? passa. Principalmente esse assunto de falar de comportamento, né? Quando a gente vê, começa a conversar, você vai lembrando de um monte de coisa que você tem vontade para trazer, mas não temos tempo, né? Você falou, gente, hoje em dia não sei o que tem. O dia continua tendo 24 horas, mas o meu parece que tem 12 só. Porque não dá, isso aí, não dá tempo de fazer não dá tempo de fazer tudo. Joyce, eu queria te agradecer, né, muito aí a tua presença. Queria passar aqui, Joyce, para sua mão, uma lembrança do nosso podcast. Obrigada, Muito obrigado obrigada por ter topado estar aqui, né, com a gente, para compartilhar tanto ensinamento aí, né, com o nosso público. Acho que foi de grande valia, né? Isso aí. Obrigada, imagina. E aí, gente, para encerrar aqui, a gente quer pedir para você dar aí, assim, uma mensagem, né, final sua. Não sei se vai ser, se não for essa, pode ser. Se você estivesse começando hoje no food service, o que você faria diferente? O que você daria de conselho? Nossa, que difícil. Meu Deus do céu, o que eu daria de conselho é difícil, né? Mas eu acho assim, o mercado de food service é um mercado empreendedor, né? Então, assim, pensa sempre nisso. Eu acho que assim, independente do lugar que você tá, se você for ser um ator desse mercado de food service, né? Pensa sempre com a cabeça de empreender, né? Que isso vai te ajudar a descobrir coisas novas, a desenvolver coisas novas, negócios novos e vai te destacar dentro do mercado. É isso. Bom, é isso. Chegamos ao fim. Hoje o bate-papo aqui foi muito interessante. Aprendemos, né? Aliás, aprendemos que que cliente no centro não muda, não vai mudar, né? É o foco do negócio. Quero agradecer aí a audiência de vocês. Pedir mais uma vez para apoiar o projeto, né? Vocês viram aí hoje que a gente traz pessoas aqui realmente com uma bagagem cultural e de estrutural muito grande para compartilhar, né, com o nosso público. E eu espero você no próximo podcast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito bom, senhorita Joyce. Maria.